Antes de começarmos essa jornada épica, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias cheias de ação, coragem e suspense militar como essa. O silêncio da cabine era cortado apenas pelo bip constante do radar, lembrando-a de que o inimigo estava próximo e observando cada movimento. A veterana apertava os comandos com firmeza, seus dedos calejados, conhecendo cada botão como se fossem extensões de sua própria pele. Lá fora, o céu noturno era iluminado pelo reflexo distante de explosões que vinham do fronte terrestre. A tensão se acumulava como eletricidade estática, grudando em sua pele e acelerando sua respiração. Ela sabia que estava prestes a enfrentar um número esmagador de inimigos, mas recuar jamais era uma opção. Sua mente corria com cálculos rápidos, medindo distância, velocidade e ângulos de ataque. A memória de colegas que nunca retornaram vinha como uma sombra pesada em sua consciência. O rádio chiava, trazendo a voz do comando, confirmando a aproximação de 5 caças hostis. Ela não respondeu de imediato, apenas respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e os abriu com a determinação de quem sabia que não tinha escolha. A missão não era apenas sobreviver, mas impedir que o inimigo atravessasse a linha de defesa. Com uma última verificação nos sistemas, ela puxou o manche e elevou o caça para a escuridão infinita. O coração batia em sincronia com o rugido do motor. A guerra não esperava, e naquele instante ela era o fio que sustentava a esperança de muitos. O radar piscou em vermelho. O jogo mortal havia começado. Os inimigos surgiram no horizonte como pontos brilhantes que se multiplicavam a cada segundo. Ela ajustou o capacete, os olhos presos na tela que mostrava os vetores inimigos convergindo em sua direção. O primeiro míssil disparado riscou o céu como uma lança de fogo. Com um giro preciso, ela puxou o caça para a esquerda, sentindo o corpo ser esmagado pela força G. O suor escorria pelo rosto, mas sua mente estava fria, cada movimento calculado com perfeição. Um dos caças inimigos tentou se aproximar em formação agressiva, mas ela não permitiu. Apertou o gatilho e seus canhões cuspiram fogo, transformando o céu em uma tempestade de traços luminosos. A explosão iluminou a noite, marcando sua primeira vitória naquela batalha. O rádio explodiu em vozes nervosas, os inimigos reorganizando a ofensiva. Ela respirou fundo e sorriu por baixo da máscara. Sabia que eles tinham cometido um erro fatal ao subestimá-la. Ainda eram 4 e estavam furiosos, mas ela já estava pronta para o próximo movimento. O segundo inimigo veio de cima, mergulhando como uma águia pronta para matar. Ela manteve os olhos atentos, aguardando o momento exato para reagir. Quando o míssil foi disparado, ela mergulhou em direção ao chão, a poucos metros de altitude. A terra passava em borrões velozes sob suas asas, o alarme soando alto dentro da cabine. O míssil perdeu o lock, explodindo em uma bola de fogo atrás dela. Sem perder tempo, ela puxou o caça novamente para o alto e ficou atrás do inimigo que havia falhado no disparo. O inimigo tentou manobrar, mas estava dentro de seu alcance. Ela disparou sem hesitar, e a noite voltou a se iluminar com mais uma bola de fogo caindo em direção ao solo. Agora eram 3 contra 1. A respiração dela se estabilizou e seu olhar brilhou com uma confiança inabalável. Cada segundo era um duelo entre vida e morte, mas também uma dança que ela dominava com maestria. O inimigo começava a sentir medo, e ela podia ouvir isso nas comunicações interceptadas. Enquanto voava entre nuvens pesadas, os outros caças começaram a executar um cerco coordenado. Era a clássica formação em pinça, desenhada para esmagar qualquer oponente. Ela conhecia aquela manobra, mas não se deixava intimidar. O radar mostrava os 3 pontos convergindo, tentando fechá-la em um corredor sem saída.
Com velocidade e ousadia, ela tomou uma decisão arriscada. Subiu em direção às nuvens mais densas, desaparecendo dos sensores por alguns segundos preciosos. O inimigo tentou rastreá-la, mas o silêncio eletrônico confundia seus sistemas. Então, com uma guinada súbita, ela reapareceu atrás de um dos caças, como uma sombra surgindo do nada. A surpresa foi fatal. Um único disparo e o inimigo explodiu em pedaços incandescentes. Agora eram apenas 2. A pinça havia se quebrado e a moral deles começava a se desintegrar. A veterana respirou fundo, ouvindo o som constante do motor como uma melodia de sobrevivência. No rádio, ouviu um dos pilotos inimigos gritar algo que soava como medo. Ela apenas sorriu. O céu parecia se contrair, tornando-se mais estreito, mais sufocante, enquanto os 2 últimos caças se reorganizavam. Eles decidiram não atacar separados, mas juntos, tentando usar números para compensar a habilidade dela. O primeiro disparou mísseis múltiplos, enquanto o outro se aproximava para o combate corpo a corpo. O cockpit se iluminou com alarmes vermelhos, e a veterana reagiu com reflexos de aço. Girou, mergulhou e subiu em ângulos quase impossíveis, o corpo sendo esmagado pelas forças. As asas quase pareciam rasgar o ar em cada curva. Os mísseis explodiram no vazio atrás dela, sem tocá-la. Então, ela focou no caça que ousava chegar perto demais. Ajustou a mira com precisão cirúrgica e disparou. O inimigo explodiu, transformando-se em fogo e destroços espalhados pelo céu noturno. Agora restava apenas um. O rádio trouxe silêncio, como se até o último inimigo soubesse que o fim era inevitável. O último piloto tentou fugir, mas a veterana não era alguém que deixava tarefas inacabadas. Ela acelerou, sentindo o motor rugir como um animal em fúria. A perseguição se transformou em um duelo de resistência, cada manobra testando os limites das máquinas e dos corpos. Ele tentou mergulhar em direção ao solo, acreditando que poderia despistá-la. Ela acompanhou, voando a poucos metros do chão, com árvores passando em borrões perigosos. O inimigo tentou subir novamente, mas ela já estava preparada. Disparou seus mísseis e a explosão final ecoou como trovão no horizonte. O céu voltou ao silêncio, apenas os destroços queimando ao longe. O radar, antes repleto de sinais vermelhos, agora estava limpo. Ela respirou fundo, sabendo que havia vencido. Mas algo em seu peito dizia que aquilo não era o fim, apenas o início de uma batalha ainda maior. Antes de mergulharmos na continuação dessa batalha épica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias de coragem, guerra e sobrevivência. O silêncio, após a última explosão, parecia ensurdecedor, mas a veterana sabia que não podia relaxar. A guerra nunca oferecia trégua e muitas vezes o perigo surgia no momento em que a confiança se instalava. Seus olhos percorriam o radar, agora vazio, mas a tensão não diminuía. O combustível estava baixo. Os sistemas marcavam danos leves na asa direita e a fadiga começava a pesar sobre seus músculos. Apesar disso, ela mantinha a mente afiada, como uma lâmina que não podia perder o fio. O rádio trouxe a voz do comando, informando que novos sinais estavam sendo detectados na fronteira leste. Aquilo significava que os 5 caças destruídos eram apenas a ponta de uma ofensiva maior. A veterana respirou fundo e fechou os olhos por um segundo, recuperando a calma. Não havia espaço para o medo, apenas para decisões rápidas e precisas. Ela sabia que naquele momento o destino de muitos repousava em suas mãos solitárias. Quando retomou o voo em direção ao ponto indicado, o céu voltou a se transformar em palco de pesadelo. O radar acendeu em vermelho novamente, mostrando pelo menos 8 caças inimigos cruzando a linha aérea.
O comando ordenou que ela recuasse, aguardando reforços, mas a veterana sabia que o tempo era algo que não possuíam. Se esperasse, os inimigos atravessariam, e o solo seria devastado por bombardeios. Apertando o manche com força, tomou a decisão de interceptá-lo sozinha, mesmo que fosse insano. O rádio explodiu em vozes tentando dissuadi-la, mas ela desligou a frequência, preferindo o silêncio. Seu coração acelerava e a respiração vinha profunda, em cadência com o rugido do motor. O céu parecia se estreitar diante da aproximação daqueles pontos vermelhos, e mesmo contra probabilidades quase impossíveis, ela sorriu sob a máscara. A batalha ainda não havia terminado. Os 8 inimigos avançavam em formação impecável, como uma muralha móvel pronta para esmagá-la. Ela sabia que não poderia enfrentá-los de frente, então optou pela astúcia. Subiu em direção às nuvens mais densas, deixando que o radar inimigo perdesse sua posição. O primeiro caça-inimigo, ansioso, disparou mísseis para dentro da escuridão, mas ela já estava em outro ponto. Como uma sombra invisível, surgiu na retaguarda, colando-se atrás de um deles. O disparo foi rápido e preciso, transformando o inimigo em fogo e destroços. As comunicações interceptadas mostravam confusão e desordem entre os pilotos. Esse era o ponto fraco. Eles eram muitos, mas não estavam preparados para lutar contra alguém que transformava o céu em campo de caça pessoal. Agora eram 7, e a veterana continuava implacável. A batalha se espalhou como um enxame pelo céu. Traços de luz, cortando a escuridão em todas as direções. O inimigo disparava sem parar, tentando cercá-la, mas ela voava como se fosse parte do vento. Cada mergulho, cada curva forçava o limite de seu corpo, esmagado pelas forças G, mas sua mente permanecia calculando rotas e ângulos impossíveis. O suor escorria por baixo do capacete, mas seus olhos não piscavam diante da chuva de fogo. Com uma virada arriscada, ela colocou-se no ponto cego de outro inimigo e disparou. Mais uma explosão iluminou a noite e o radar marcou a queda de outro caça. Agora eram 6, mas a veterana sabia que cada vitória custava energia, combustível e forças que estavam se esgotando. Mesmo assim, recuar ainda não fazia parte do plano. O contra-ataque dos inimigos foi feroz, e 2 caças mergulharam em sua direção em sincronia perfeita. Eles dispararam em uníssono, obrigando-a a executar uma manobra quase suicida. Ela mergulhou em espiral, sentindo o corpo ser esmagado, a visão turvando nas bordas por causa da força extrema. Os mísseis passaram raspando, explodindo logo atrás dela em bolas de fogo. Com um esforço sobre-humano, puxou o caça de volta ao alto, recuperando a posição e surpreendendo um dos perseguidores. Ajustou a mira e disparou, destruindo mais um inimigo. Agora eram 5. O outro perseguidor, tomado pela raiva, tentou alcançá-la, mas caiu direto em sua armadilha. Com uma curva fechada, ela deixou que ele passasse à frente e disparou sem piedade. O fogo engoliu o caça-inimigo. Restavam 4. Apesar das vitórias consecutivas, a veterana começou a sentir o peso das horas. Seus braços estavam rígidos, o corpo dolorido, e o combustível continuava baixando rápido. Os alarmes soavam avisos insistentes, mas sua mente rejeitava qualquer pensamento de desistência. Os 4 últimos inimigos se reorganizaram em uma formação de linha, tentando obrigá-la a recuar. Mas ela conhecia estratégias melhores. Subindo a uma altitude extrema, deixou que eles a perseguissem em fila. Quando chegou ao limite, cortou o motor por alguns segundos, despencando em queda livre. Os inimigos, pegos de surpresa, perderam o alinhamento e a confusão abriu espaço para sua ofensiva. Girando o caça, ela disparou contra 2 ao mesmo tempo. O céu explodiu em luz e fogo. Restavam apenas 2. Esses últimos não se deixariam cair facilmente e a veterana sabia. Eles voaram em círculos, mantendo distância e aguardando o momento certo para atacar juntos.
Era uma dança mortal, um jogo de paciência em que um único erro significava o fim. Ela deixou que a tensão aumentasse, esperando que o medo corroesse seus adversários. O radar marcava cada movimento, e seus olhos seguiam como de uma predadora em espera. Quando o primeiro finalmente se lançou em ataque, ela já estava pronta. Com um mergulho preciso, desviou do disparo e surgiu atrás dele, disparando sem hesitar. O inimigo explodiu em chamas. Agora restava apenas um, o último. O inimigo final voava agressivo, não com medo, mas com ódio. Ele executava manobras ousadas, arriscadas, como alguém disposto a morrer apenas para levá-la junto. A perseguição se tornou uma espiral insana de fogo, fumaça e gritos pelo rádio. Ele tentou jogá-la contra uma montanha, mergulhando em direção ao solo em velocidade absurda, mas a veterana não caiu na armadilha. Em vez disso, manteve a perseguição até o último segundo e puxou o manche para subir, enquanto o inimigo, atrasado, colidiu com o terreno. A explosão iluminou a terra abaixo. O radar voltou ao silêncio. Ela havia vencido mais uma vez. Mas ao olhar para o horizonte, a veterana sabia que aquilo não era apenas uma vitória. Era um aviso. O inimigo estava testando suas defesas, sacrificando pilotos apenas para medir sua força. E o que estava por vir seria muito maior, mais brutal e mais devastador. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deixou que o motor a levasse de volta para casa. O céu estava quieto novamente, mas dentro dela, a guerra apenas começava. Antes de continuar essa história épica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a trazer mais batalhas intensas e histórias de coragem para você. A base aérea estava em silêncio quando a veterana retornou, mas os olhares que a seguiram diziam mais do que palavras. Alguns viam nela um ícone, outros apenas uma soldado que havia desafiado as ordens e voltado viva por milagre. Ela caminhava firme, apesar do cansaço, cada passo ecoando como se fosse mais um peso de responsabilidade sobre os ombros. O comandante a aguardava na sala principal, um mapa aberto sobre a mesa, linhas vermelhas atravessando fronteiras. O relatório dos drones havia confirmado. O ataque que ela enfrentara não era nada além de uma sondagem. A ofensiva real estava em andamento, uma investida em escala que poderia destruir cidades inteiras. Enquanto o comandante falava, ela não pensava em descanso, apenas em como o céu voltaria a arder em poucas horas. As notícias correram rápido, e logo a base inteira sabia que outra batalha estava prestes a começar. Os pilotos mais jovens olhavam para ela com admiração e medo, como se buscassem força em sua presença. Mas, no fundo, a veterana carregava um peso que não compartilhava com ninguém, a consciência de que cada vitória trazia novos inimigos. No hangar, os mecânicos trabalhavam sem parar, preparando seu caça como se fosse uma extensão do corpo dela. As mãos calejadas passavam por cada detalhe, reforçando placas, reabastecendo munição, ajustando o radar. No silêncio entre o barulho das ferramentas, ela refletia sobre quantos mais cairiam antes que a guerra tivesse fim. O céu a aguardava, mas agora não seria apenas contra caças inimigos. Bombardeiros estavam a caminho. Na madrugada seguinte, a base despertou sob o som dos alarmes. O radar principal captou um enxame de pontos inimigos, e não eram apenas aviões de combate. Eram dezenas de bombardeiros pesados, escoltados por caças de elite. A ofensiva havia começado. A veterana ajustou seu uniforme, prendeu o capacete e caminhou até seu caça, sem uma palavra sequer. O coração dela batia em cadência, com o rugido dos motores que despertavam em uníssono. Vários pilotos a acompanhariam desta vez, mas todos sabiam que, no fim, ela era quem carregava o peso das vitórias impossíveis. O céu começou a clarear com as primeiras luzes da manhã, mas em breve seria tomado por fogo.
A decolagem foi como um salto para dentro do abismo. O céu, antes silencioso, agora estava preenchido por linhas que se cruzavam em velocidade absurda. Os bombardeiros avançavam em formação fechada, protegidos como fortalezas voadoras, enquanto os caças e inimigos se espalhavam como predadores. O rádio fervilhava de ordens e gritos, mas a veterana desligou o ruído, focando apenas no que importava: derrubar os que ameaçavam o solo. Com precisão, mergulhou direto contra a primeira linha de escolta. O choque foi imediato, uma chuva de fogo e metal que incendiava o horizonte. A primeira investida foi brutal. 2 inimigos vieram contra ela em velocidade supersônica, disparando sem dar espaço para a reação. A veterana mergulhou entre eles, desviando por centímetros, e respondeu com fogo rápido e certeiro. Uma explosão iluminou o céu atrás dela, mas não houve tempo para comemorar. Outro inimigo se aproximava por cima, tentando um ataque surpresa. Ela puxou o manche em curva fechada, e o mundo pareceu girar em um redemoinho insano de fumaça e aço. No limite da manobra, ela inverteu a posição e disparou. Outro caça caiu em chamas. Os bombardeiros, lentos mas mortais, continuavam avançando. Cada segundo os aproximava das cidades indefesas no solo. Ela sabia que precisava alcançá-los antes que lançassem sua carga destrutiva. Mas os caças inimigos eram implacáveis, surgindo em ondas para bloquear sua passagem. O rádio captava gritos de aliados caindo um a um, suas vozes interrompidas por explosões. O combustível queimava rápido e o suor encharcava seu rosto. Sob a máscara, mas ela não podia parar. Em meio à chuva de balas, ela encontrou uma brecha e mergulhou direto na formação de bombardeiros. O ataque foi devastador. Seu caça surgiu como uma sombra veloz entre gigantes, disparando contra os pontos fracos das asas e motores. Um dos bombardeiros explodiu em pleno ar, espalhando destroços que atingiram os vizinhos. O impacto abriu uma lacuna na formação, mas também atraiu ainda mais caças inimigos contra ela. O céu se tornou um turbilhão de fogo, mísseis e destroços em queda. O rugido dos motores parecia um grito coletivo, um aviso de que ela não sairia dali com vida. Ainda assim, ela manteve a mira firme, derrubando outro bombardeiro. A batalha se espalhou por quilômetros. Cada manobra parecia impossível. Cada disparo era a diferença entre viver e virar fumaça no ar. A veterana sentia o corpo quase ceder. Sob a pressão, mas sua mente permanecia fria. Os inimigos a cercavam, caindo sobre ela como aves de rapina famintas. Ainda assim, ela usava cada curva, cada mergulho, para virar a situação a seu favor. Derrubou mais um caça inimigo com disparos rápidos, girou o caça para escapar de 2 mísseis e quase colidiu com os destroços de um aliado. O céu era, agora, uma tempestade de aço. Em meio ao caos, uma decisão impossível surgiu diante dela. Restavam pelo menos 5 bombardeiros ainda em rota para o alvo, e não havia mais aliados para ajudar. O combustível estava quase no fim. A munição também. Ela olhou para os instrumentos, depois para o horizonte iluminado por explosões, e sentiu a escolha pesar sobre ela. Ou recuava e deixava o inimigo destruir tudo, ou avançava sozinha contra um enxame que provavelmente a mataria. O rádio chiou com a voz do comando, ordenando retirada. Ela desligou. O silêncio dentro da cabine foi absoluto. Apenas o rugido do motor e sua respiração pesada preenchiam o espaço. Seus olhos se fixaram nos bombardeiros e no fundo dela algo queimava. Mais forte que o medo, a convicção de que recuar nunca foi uma opção. Ela ergueu o caça uma última vez, alinhou a mira e acelerou. O mundo inteiro parecia prender a respiração, como se a própria guerra aguardasse para ver o que ela faria. E então, em um mergulho mortal, a veterana foi em direção aos gigantes inimigos.